Bem-vindo ao canal Visão do Investidor, eu sou o Chicão e hoje vamos falar de imposto de renda na Bolsa de Valores. Antes de tudo, pessoal, quero esclarecer com vocês que existe uma pequena diferença entre declarar imposto de renda e pagar imposto de renda. Quando você vai declarar seu imposto de renda, você vai informar para a Receita Federal que você fez operações na Bolsa de Valores e que você obteve lucro daquelas operações. Quando você vai pagar o imposto de renda, você vai gerar um documento chamado DAF, aonde você vai pagar aquele documento, que é uma GRU, você vai pagar e vai quitar a sua dívida com a Receita Federal sobre aquelas operações que você fez durante aquele mês. Aqui o modelo da DAF, que é documento de arrecadação da Receita Federal, onde você vai colocar o seu nome completo, você vai colocar qual foi o mês que você fez a sua operação, o seu CPF, o código que a Receita especifica para cobrar esse tipo de imposto. Você vai colocar o vencimento. Sempre que eu fizer uma operação, o vencimento daquela DAF vai ser o último dia do mês seguinte. Se eu fizer a operação no mês de fevereiro, eu vou colocar lá que meu período de apuração foi o mês de fevereiro, mas o vencimento daquela DAF vai ser o último dia do mês subsequente. No caso seria em março, por exemplo, que eu acabei de usar. E vou colocar o valor total que eu tenho que pagar. Gerei essa DAF, paguei, ok, estou quitte com a Receita Federal referente àquele determinado mês. Isso é imposto pago e depois eu irei declarar ele, irei informar ele para a Receita Federal quando for fazer a minha declaração anual de imposto de renda. Chicão, mas quanto é que eu vou pagar? Quem é que decide esse valor? Sou eu? Existe uma lei? Existe algum parâmetro para determinados tipos de operações? Existe sim, tem uma tabelazinha que eu vou trazer para vocês sobre as porcentagens do imposto de renda. Quando eu faço a operação day trade, eu faço a operação de swing trade com ações, com fundo imobiliário, com ETF, cada um existe uma porcentagem específica. Na Bolsa de Valores, pessoal, existem vários tipos de investimento, inclusive eu gravei um vídeo no canal sobre esse assunto, vou deixar aqui para vocês o card. E cada tipo de investimento existe uma porcentagem para cobrar o imposto de renda. Tudo vai depender sobre o tipo de investimento e o ativo que você investiu. Se eu fizer a operação de day trade nas ações, eu vou pagar 20% sobre o meu lucro. Lembrando, pessoal, esse investimento que você faz, você só vai pagar o imposto de renda sobre o lucro que você obtiver. Se eu comprei 5 mil reais de uma ação e no mesmo dia eu vendi essas ações quando ela estava valendo 6 mil reais, então eu obtive o lucro de 1.000 reais. Eu vou pagar imposto de renda? Vou sim. Sobre o que? Sobre 20% do valor que eu obtive lucro, ou seja, eu vou pagar 20% em cima dos 1.000 reais. Eu não vou pagar em cima dos 6 mil, que foi o valor total quando eu executei minha venda, e nem vou pagar em cima dos 5 mil, que foi o valor que eu investi. Eu só pago imposto de renda se eu obtiver lucro. Fica essa dica. Se eu fizer uma operação de day trade, eu pago 20%. Se eu fizer uma operação de swing trade, eu pago 15%. Isso com as ações. Se eu fizer uma operação de fundo imobiliário, tanto faz essa operação ser day trade ou ela ser swing trade, eu vou pagar 20% sobre o meu lucro. Se essa operação for com ETF, eu vou pagar 15% se for day trade e vou pagar 15% se for swing trade. Se eu fizer uma operação com opções, eu vou pagar 20% se essa operação for de day trade e vou pagar 15% se essa operação for de swing trade. E se eu fizer uma operação com mercado futuro, como por exemplo o índice, o mini índice, o dólar ou o mini dólar, eu vou pagar 20% se minha operação for de day trade e vou pagar 15% se minha operação for de swing trade. Chicão, existe alguma exceção dessa regra, desse tipo de investimento? Existe sim. Existe a isenção da emissão da DAF, ou seja, de você pagar o seu imposto de renda, porque ela só é obrigatória para operações que obtiver lucro superior a 20 mil, no caso de swing trade com as ações. Se eu fizer uma operação de swing trade com as ações, até o final do mês, se minhas operações total for até 20 mil, eu não pago meus 15%. Se ela for superior a 20 mil, eu vou pagar os 15%. Essa é a isenção que existe hoje para quem faz operações de swing trade com as ações. Isso é até uma forma de incentivar mais os investidores a fazer esse tipo de operação, né? Com swing trade. Além disso, pessoal, existem as situações que eu vou ter que informar na minha declaração sobre juros sobre capital, rendimentos dos FIIs e os dividendos das ações. O que é juros sobre capital? O juros sobre capital
é quando as ações analisam seu lucro e quer dividir com seus acionistas. Algumas empresas pagam dividendos e outras pagam juros sobre o capital. Quando a empresa ela vai pagar juros sobre o capital, esse juros sobre o capital vai ter que ser pago o imposto de renda. Normalmente já é descontado na fonte. Você já recebe com o imposto de renda descontado daquele valor. Diferentemente dos rendimentos dos fundos imobiliários, você não paga imposto de renda, ou seja, os fundos imobiliários todo mês eles pagam os dividendos. Os rendimentos chamados dividendos do fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda. O mesmo acontece com os dividendos das ações. As ações que estão pagando dividendos, elas são isentas de imposto de renda. Se ela pagar juros sobre o capital, vai ter que pagar imposto de renda. Se ele pagar dividendos, é isento de imposto de renda. Mesmo não pagando sobre os rendimentos do fundo imobiliário e sobre os dividendos das ações, você vai ter que informar na sua declaração anual de imposto de renda. No ano passado surgiu um texto de lei para ser aprovada a tributação dos dividendos, ou seja, os dividendos iriam ser tributados, teriam que ser pagado o imposto sobre eles. Foi votado no Congresso e não foi aprovado. Não foi aprovado. Até hoje, até o momento, não pagamos imposto de renda sobre dividendos e os rendimentos do fundo imobiliário. Se você tiver investimento fora do Brasil, como por exemplo nos Estados Unidos, lá já existe uma tributação para os dividendos recebidos das empresas. Se você investir e receber dividendos, lá existe uma tributação específica. Vou passar para vocês agora aqui um bizu do investidor. Existe um aplicativo chamado Grana Capital. Um aplicativo muito bom. Hoje ele já cobra uma pequena taxazinha para esse serviço. Esse aplicativo, você vai baixar ele do celular. Após você fazer seu cadastro, ele vai importar todas as suas operações automaticamente para o aplicativo. Se eu entrei na minha corretora, executei uma ordem, comprei determinado ativo, esse ativo vai aparecer nesse aplicativo Grana Capital. Se eu vender, a mesma coisa. Além disso, o que esse aplicativo disponibiliza? Ele cuida, pessoal, de tudo sobre o imposto de renda, os cálculos, pagamento, a declaração em si. Ele não declara para você, mas ele manda um relatório de como fazer o passo a passo, aonde clicar, como fazer, qual código colocar. É bem específico para você informar sua declaração de imposto de renda. Um aplicativo muito bom. Até o ano passado ele era 0,800, agora cobra uma pequena taxa que vale a pena, vale a pena. Se você vai pagar para alguém fazer a sua declaração de imposto de renda, eu recomendo que você procure aprender e pegue o relatório, que você vai ver que é bem mais simplificativo, dá aquele ânimo para você que está investindo, você declarando seus lucros, é bem motivacional. Ele vai trazer se o rendimento é isento ou não, como eu falei, por exemplo, no caso do dividendos, ele é isento, é um rendimento que você recebe, mas ele é isento de tributação. Ele vai dizer se o rendimento é sujeito à tributação, que é o caso do juros sobre o capital, como eu usei, ele é sim. Ele vai entrar aqui nos rendimentos sujeitos à tributação. Os bens e direitos são as minhas ações que eu tenho, meus fundos imobiliários que eu comprei e eu virei de ano com ele, até o dia 31/12 eu estava com eles na minha carteira, eles vão entrar como os meus bens e direitos. Se você fazer a operação de day trade em algum mercado, você vai receber esse relatório. Se você não fizer, você não vai receber, vai vir em branco. E você vai receber também os fundos de investimento imobiliário. Se você tem fundo imobiliário, você vai receber o relatório sobre eles. Ou seja, ele é muito completo. Ele dá o passo a passo, como eu falei para vocês, o print da tela de você declarar imposto de renda. Eles mandam dizendo que você tem que clicar o primeiro passo, o segundo passo clica em novo, o terceiro passo, se você vai colocar lá que é lucro e dividendos recebidos, se é ganhos líquidos em operações do mercado à vista, ou se é em caso de outros, tudo você vai receber já passo a passo onde clicar. Além disso, eles mandam aqui dizendo que você vai colocar 31, código 31, que é ações, entendeu? Localização, CNPJ, a discriminação que você vai colocar 100 ações da empresa X, ticket VS, SA ou V alguma coisa, CNPJ da empresa, através da corretora X, Y, o valor total da posição é essa. Tranquilo, clicou em OK, tá salvo a sua declaração. Aí vai vir declaramento, ó, você tem tantas ações da BBB Seguridade no valor tal, você tem tantos assim tal, CNPJ, ou seja, é uma mão na roda. É uma mão na roda. Quando abrir o período de declarar imposto de renda, eu vou fazer um vídeo especificamente da minha declaração, eu declarando meus ativos, declarando tudo, passo a passo para vocês, e vou deixar aqui no canal. Mas se você tiver alguma dúvida,
sobre declarar imposto de renda, fala comigo pelo Instagram, Bizu do Investidor Oficial. Pode deixar sua dúvida lá. Deixa seu comentário aqui se você tiver alguma dúvida também. Curta nosso conteúdo e compartilhe com seus companheiros, com seus amigos da Labuta. E inscreva no canal se não é inscrito. Fica com Deus e um abraço.